Entrevista da semana. O repórter Diego Souza conversou com o juiz Evandro Volmar Riso, que coordena um projeto no sul do estado chamado Oficinas Profissionalizantes, que atendem menores infratores. Acompanhe a seguir a entrevista. Doutor Evandro, eu abro essa entrevista te perguntando o que são essas oficinas profissionalizantes. O projeto das oficinas profissionalizantes é um sistema que visa a dar efetividade às medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei que tenham praticado ato infracional sem violência ou grave ameaça à pessoa. É um sistema, então, que visa fazer essa abordagem para que a medida aplicada, então, seja efetiva, para que esse jovem tenha uma readequação social a partir do ato infracional praticado. Mas como elas funcionam na prática? A partir do momento que se tem notícia da prática do ato infracional, então, apurado mediante o procedimento específico, o adolescente recebe a aplicação da medida socioeducativa, né, desde que o ato infracional não seja com violência ou grave ameaça à pessoa. O adolescente é encaminhado pelo setor social do fórum para os municípios e no município ele pode fazer a opção de cursar as oficinas profissionalizantes. Nós temos 3 cursos oferecidos, disponíveis aos adolescentes, então, em conflito com a lei: corte e costura, informática e vendas. Nesse curso, então, eles participam durante 7 meses e, ao final, então, são certificados com um certificado profissionalizante oferecido pelo município numa celebração, numa formatura, depois de participarem desse curso. E quem participa dessas oficinas, há algum tipo de obrigação para quem comete esses atos infracionais? Não há uma imposição. Ele pode optar pela forma tradicional de prestação de serviços à comunidade. Mas desde que o programa foi implementado aqui, não tivemos adolescentes que fizeram essa opção. E me parece que é um pouco lógico, sim, porque por vezes, né, nós não aceitamos que adolescentes sejam submetidos a trabalhos insalubres, mas a prestação de serviços à comunidade, por vezes, ela é constrangedora. O adolescente é encaminhado a prestar serviços à comunidade numa escola, às vezes próximo do bairro, e é visto naquela condição. Então, me parece um pouco lógico eles aceitarem a participar do curso, primeiro porque é uma possibilidade de expansão e de melhora pessoal. E segundo, porque evita situações constrangedoras, deles serem constrangidos em situações próximos à residência, próximo aos familiares, aos amigos. Então, evita esse tipo de situação. E o senhor percebe algum tipo de mudança no comportamento desses jovens ao participarem do projeto? Então, a minha chegada na comarca foi no início de 2013. Em 2012 já havia sido sancionada a lei do SINASE e não existia nada no município implementado em relação às medidas socioeducativas. Foi então que surgiu a ideia, por meio do setor social do fórum, de reuniões mensais com os municípios para que existisse um programa de prestação de serviços que fosse efetivo, que realmente fizesse uma interferência positiva na vida dos adolescentes. Foi então com reuniões mensais que esse projeto nasceu e foi aprovado como uma política municipal de medida socioeducativa, né, de execução de medida socioeducativa, inclusive com aprovação nas câmaras de vereadores, para que tivesse segurança de que seria executado durante um período. Então, ele é um convênio, né, que foi aprovado mediante lei municipal entre o Poder Judiciário e os municípios, com vigência de 10 anos. E começou a efetivamente ser executado em 2014, após essas reuniões e aprovação nas 2 câmaras de vereadores de Sombrio e Balneário Gaivota. Começou a ser executado, então, em 2014, o programa com atualmente 60 adolescentes formados. Mas o número de reincidência, existe algum estudo sobre o assunto?
Eu não posso, não tenho números anteriores da comarca para fazer uma avaliação, uma comparação. Pelo que eu sei, o número da reincidência no estado gira em torno de 20%. Aqui na comarca, desses 60 adolescentes, nós tivemos 6, dos 60 que participaram, nós tivemos 6 que voltaram a reincidir. Então é um percentual de 10%, me parece que é um número bem razoável, né? Considerado os números estaduais e nacionais, houve uma redução. E o importante é o resgate que o programa tenta fazer na vida dos adolescentes, porque ele tenta trabalhar de forma sistêmica todos os aspectos. A questão do adolescente, né? O plano individual de atendimento tenta resolver a questão do adolescente, envolve a família, chama os pais a participarem de reuniões e oficinas e tenta resgatar também laços com a comunidade. Agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos apoiadores desse projeto, os outros servidores, empresas. O projeto ele só é efetivo justamente pela participação de vários atores, né? Aqui na comarca eu destaco as servidoras envolvidas, que é a assistente social e a comissária da infância, respectivamente é a Francine Coimbra e a Alzira Scheffer, que elas estão à frente do projeto, são incansáveis no êxito do projeto, mas também, né, a partir do que a Lei dos Sinais estabeleceu em 2002, a competência para executar as medidas em meio aberto é do município. No caso aqui são 2 municípios, Sombrio e Balneário Gaivota. E não existia trabalho nesse sentido. Foi a partir do projeto que as coisas começaram a acontecer. Então, além das servidoras, nós temos todo um corpo das secretarias específicas de cada município, de Sombrio e Balneário Gaivota, e os servidores que estão lá são motivados pelo projeto, acabaram recebendo prêmios já em razão desse projeto, então eles se motivam com os resultados. E também tem o empresariado, a sociedade acaba participando, porque no final de cada ciclo os melhores adolescentes são encaminhados para experiências de emprego, e quem abre as portas são os empresários. Os empresários acabam recebendo esses adolescentes e dando uma oportunidade de uma experiência de emprego, e alguns acabam sendo efetivados nessas experiências de emprego. Eu imagino que numa cidade pequena, quando se comete um ato infracional, imagino que deve ser muito mais comentado, e isso acaba gerando um certo preconceito. Então, a participação e o apoio do empresariado é muito importante, né? O empresariado é fundamental nessa transformação do adolescente, para ele se sentir acolhido. E, na verdade, o projeto tem esse viés, acolher o adolescente, tomar as medidas para que ele possa progredir a partir do ato infracional. A nossa conduta, ou a conduta de todos os envolvidos, não é de exclusão, e sim de inclusão. Comportamento é isso, é trazer o adolescente para próximo, mostrar que a partir do comportamento dele, ou do novo comportamento dele, a situação de vida pode ser diferente. Então, o empresariado é fundamental nesse processo todo, e infelizmente a gente consegue perceber em determinados setores, apesar de todo esse envolvimento da sociedade, alguns setores ainda continuam preconceituosos. Mas isso é um trabalho de médio e longo prazo, de conscientização, porque nem toda jurisdição é igual. E a jurisdição da infância é uma jurisdição diferente. Todos os envolvidos têm que perceber, para que ela seja efetiva, é fundamental o envolvimento de todos, o comprometimento de todos, né, para o sucesso da medida aplicada, para a efetividade da medida aplicada. Esse envolvimento, a quebra do preconceito é fundamental. Eu não posso terminar essa entrevista sem antes te perguntar a sua opinião sobre a redução da maioridade penal. Olha, eu acredito que tudo possa ser melhorado. Então, quando nós falamos
em redução da idade penal, eu sempre consigo visualizar os dois lados. Eu penso que as posições elas não podem ser estanques ou elas não são completamente antagônicas. O que a gente pode pensar é em melhorar o sistema. Quando nós falamos em questão de internação, o prazo máximo de internação 3 anos e que às vezes é pouco, a gente tem que pensar que o adolescente no Brasil ele é responsabilizado nos termos do estatuto. Nós podemos discutir a forma que está sendo feito, se há possibilidade de ampliar esse prazo de internação, desde que essa internação seja efetiva, né, que ela traga um resultado positivo para o adolescente. Hoje, da forma que está sendo proposta, talvez nós estejamos querendo mudar a situação ou o direcionamento do adolescente sem preocupação com a efetividade do que vai ser feito. Então, da forma que se propõe redução de idade penal de 18 para 16 anos, eu sou contrário, mas eu sou aberto a discutir as formas como está sendo feito, ampliar o prazo de internação para determinados crimes, ou, né, depende da gravidade do crime, alterar essa questão da internação por um tempo maior, desde que também haja preocupação do Estado, no sentido de que haja efetividade no que está sendo feito e no que está sendo aplicado. Porque a gente não pode desconsiderar que há falta de vagas, que o sistema também não é efetivo tanto quanto deveria ser. Então, a discussão também tem que ser nesse sentido. Olha, vamos reduzir, vamos alterar, vamos modificar, mas o que será feito para que essas medidas aplicadas ou para que essa alteração traga efetividade para aquilo que se busca, aquilo que se pensa. Doutor Evandro, muitíssimo obrigado pela entrevista e mais uma vez parabéns por esse projeto maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e passando um pouco da visão que eu tenho a respeito das medidas socioeducativas e dos direitos da criança e do adolescente.